Bom, vamos falar então do Corinthians agora, que é um time que teve uma receita quase tão grande quanto o do Palmeiras, né, o Palmeiras enquanto teve 1,2 bilhão de receita, o Corinthians teve 1,115 bilhão. Mas ele termina o resultado, né, com um déficit de 182 milhões, mas o mais preocupante, né, a sua dívida que continua alta e crítica, Exato. né, porque talvez seja uma dívida que ela ela preocupa um pouco mais ali o nosso querido Pedro Silveira, que veio aqui recentemente, né. Mas ainda é um clube que conseguiu ter um resultado expressivo, né, com venda de atletas. Eh, assim, acho que aquele episódio do Pedro Silveira ficou bem latente aqui, mas eu queria ouvir um pouquinho mais, dos números sobre o Corinthians tem um baita potencial de receita, né, Sim. resultado que pode ser gerado, tem uma torcida muito presente, muito grande, muito ativa. Mas precisa equacionar o seu lado da dívida, né, Exato. que embora toda empresa possa trabalhar com dívida, o Corinthians tá levando muito a sério esse lado. Enfim, como é que você viu os números do Corinthians? É, cara, enquanto o Palmeiras ele vem crescendo nesse cenário, né, de crescer consistentemente receita, melhorar todas as linhas de receita e controlar a dívida, o Corinthians tem um desafio redobrado nesse sentido, porque o que eu falei do Palmeiras agora, né, que o Palmeiras ele tem o contas a pagar, né, a dívida dele está contratada para frente. Então, comprei a casa a prazo, meu financiamento, eu sei que eu tenho que pagar um financiamento em 2, 5, 10, 30 anos. O problema principal do Corinthians é que além desse contas a pagar para frente, ele tem um legado brutal sendo carregado nas costas, né. O Pedro veio aqui e explicou muito bem, né, dessa dívida de 2,5 bi, ela tá quebrada basicamente em 4 blocos, né. Ele tem a dívida da Arena, de R$ 700 milhões, ele tem a dívida cível, que são outros, 500 a R$ 700 milhões, ele tem a dívida fiscal, tributária com o governo, outros R$ 700 milhões, e ele tem a dívida esportiva, vamos chamar assim, que é o que tramita na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF e na Câmara Arbitral da FIFA. Então ele tem 4 tipos diferentes de dívida, todas para trás. Ele não tem, né, o contas a pagar, ele também tem, mas não na proporção que o Palmeiras tem, o contas a pagar para frente. Então Uhum. tudo isso cria um cenário que, além de caótico, te gera despesa financeira, te gera juro. Então você olha o demonstrativo do Corinthians, só em 2024, e esse número é bem preocupante, o Pedro falou sobre isso aqui, o Corinthians gastou R$ 280 milhões em juros, que é o serviço dessa dívida, né. Então eu tenho a dívida de 2,5 bi, para manter essa dívida viva e não quebrar, eu tenho que pagar o juro dessa dívida. Então paguei 280 milhões em 2024, 12 a 13% aí do total da dívida foi pago em juro. Um dado, né, se fizer a conta aí dos 280 milhões de juros pagos em 2024 em cima da receita de 1,1 bi, você tá falando que praticamente 25% aí, um quarto da receita do Corinthians virou pagamento de juro, né, não é nem principal, né, a dívida continua crescendo por isso, você não consegue amortizar a principal, a dívida cresce. O que acontece? Que foi o que o Pedro falou aqui, a sua capacidade de fluxo de caixa diminui, porque você está pagando a dívida para trás, você está pagando o teu contas a pagar, você está pagando o seu capital de giro, folha todo mês, fornecedor todo mês, então não cabe E tudo não, e isso. detalhe, essa receita do Corinthians foi recorde. Então, assim, a gente tá falando do melhor ano da Exato. história do Corinthians em faturamento e um quarto do faturamento, que assim, é só o faturamento, não é que isso vira caixa de fato, Exato, você né, já se usou se para a gente pagar estivesse o falando aqui juro. de momento market makers, né, falando de companhia aberta, você estava olhando para resultado líquido, né, do que está sobrando ali. Eu vou comparar o meu endividamento, minha despesa financeira, com o que eu tenho no caixa efetivamente, com o que eu gerei de caixa, com o EBITDA, né. Uhum. No caso de um clube de futebol estrangulado como o Corinthians, não dá para comparar com o EBITDA ou com superávit, primeiro porque o superávit nesse caso não existe, né, o clube Aham. teve um déficit de 180 milhões, então você acaba comparando com a receita, só que a capacidade de gerar receita do Corinthians, que é ótima, faturando acima de 1 bi, ela acaba sendo comprometida por uma dívida super elevada que tem um carrego super elevado também, né. Então, como o Pedro veio aqui, a gente falou muito sobre isso, o desafio é bem complexo, né, você tem que, separar e atacar cada perfil de dívida de uma maneira diferente, por isso que eles têm lá, né, ele falou aqui sobre a renegociação da dívida fiscal com a Procuradoria Geral da União, ele tem o processo de RCE, que inclusive, se tornou muito público aí nas últimas semanas com a aprovação, das dívidas cíveis. O Corinthians anunciou semana passada um plano de pagamento para as ações que estão tramitando na CNRD. Então ele está trabalhando, claro, mas é muito complexo você conseguir diminuir uma dívida de 2,5 bi que, querendo ou não, e aí os números, de novo, os números não mentem,
Na gestão Augusto Melo, a dívida aumentou 30% no primeiro ano. Claro que parte disso, ele também falou aqui a respeito, eram montantes não contabilizados pela gestão anterior, que eles acabaram encontrando uma vez que chegaram lá e tiveram que jogar no balanço como dívida. Mas outra parte são movimentos que foram feitos pela gestão do Corinthians para tornar a equipe mais competitiva, evitar o rebaixamento no passado, uma série de coisas que a gente já falou aqui a respeito, mas que acabam, né, comprometendo o futuro, né? Lembrando que o Corinthians é um clube que hoje investe muito pouco na base, né? O Palmeiras investe 5 vezes mais Corinthians na base, o Flamengo 5 vezes mais Corinthians na base, São Paulo 4 vezes mais Corinthians na base. E o Corinthians, esse volume de venda que o Corinthians fez ano passado, né, vendeu 330 milhões de reais em venda de atleta, né, muito puxado pelo Wesley, né, lá para o mercado árabe. Se você não reinvestir dinheiro na base hoje, você vai perder essa capacidade de fazer venda lá na frente. Então é um jogo de equilibrar pratinho aí difícil, né, para a gestão do Corinthians. E um 25 que, se o Corinthians não conseguir controlar os gastos, ele vai ter muito problema para frente também. Assim, o que dá um alento pro torcedor é que o super gasto de elenco já foi feito ano passado. Sim, O problema é o torcedor não tá feliz com o time hoje, vai ter que se contentar com esse time. exato. E, bom, agora a gente tá gravando num dia Na sexta-feira, que parece que fechou com o Dorival, né? Já foi já foi anunciado. foi anunciado, né? Então, durante o almoço a gente viu piscar ali, não tinha certeza. Mas também não deve vir para ganhar pouquinho, né? Então Exato. então já é algo que começa a puxar um pouco ali. Bom, e para quem acompanhou o episódio com o Pedro Silveira, saber o quão importante eram alguns objetivos dentro de campo para ajudar no resultado fora de campo, né? Exato. A não classificação para Libertadores já também Compromete o orçamento de alguma forma. o Corinthians precisa até, dentro de campo, acabar tendo um peso financeiro até também o desempenho, né? No fim, da mesma forma que a gente falou aqui sobre o Palmeiras, né, como um exemplo positivo de gestão, o desafio que o Pedro tem lá é um desafio de gestão, né? No fim, isso acontece em vários clubes de futebol, não é, né, cortesia de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, que são os maiores clubes do Brasil. Mas você tem esse desalinhamento de incentivo, né? Você tem um presidente que, em grande parte das vezes, quer ganhar, quer deixar o nome dele na história, e do outro lado você tem um gestor que está tentando segurar a conta ali, né? Cobre o pé, descobre a cabeça. Então você sempre tem esse desalinhamento de interesses ali, claro que em grande parte dos casos se encontra no meio do caminho, mas é difícil, né? Como é que eu, com 30, 35 milhões de torcedores, que é o caso do Corinthians, tendo que me manter relevante, eu seguro o gasto e tento pagar a minha dívida antes de voltar a ser 100% competitivo. E felizmente, né, ganhou um título paulista, que dá pelo menos Fale por você, felizmente não. Não, felizmente para eles, né? Ganhou um título paulista que compra um pouco de capital político, vamos colocar assim dessa forma, para que algumas reformas estruturais possam ser feitas, né? Mas eu li essa semana, eu terminei de ler o livro da biografia do Henrique Meirelles. E tem uma passagem que ele fala que o presidente Lula, na época que ele foi presidente do Banco Central do presidente Lula, ele liga pro Meirelles e fala: você vai ter que cortar os juros. A gente precisa que corte os juros. E o Meirelles falou: puta, não dá porque a gente tem que entregar o que é o melhor pro Brasil. E o melhor não é cortar juros porque você vai estar dando. Talvez você vai agradar os seus milhões de eleitores, mas isso vai trazer uma consequência ruim pro longo prazo. O paralelo é muito parecido, né? O presidente, no final do dia, lógico que ele tem uma preocupação com a economia, mas para ele o principal é agradar o eleitor dele, ou o presidente do clube e o torcedor. Sim. E aí tem que ter o chato na sala ali para fazer o contraponto ali, né? Exato. O problema é que no futebol o chato na sala tá aparecendo agora, né? Antes não era uma coisa tão comum. Perfeito. Pedrão, só para fechar o Corinthians, uma pergunta capciosa aí. Um time que tem uma dívida difícil de pagar, não vou falar impagável, porque ela ainda é pagável, mas 25% da receita foi comprometida com pagamento de juro e um time que fechou o ano com déficit, mesmo tendo vendido ali, né, 330 milhões de reais com venda de jogadores, receita recorde. O caminho para o Corinthians poderia ser talvez uma RJ ou uma SAF, ou isso é indiscutível, impensável para o Corinthians, tendo em vista a opinião que a gente já sabe dos torcedores e a principal torcida? O Pedro, quando a gente perguntou isso para ele aqui, né, primeiro sobre a SAF, o ponto dele foi que não é uma pauta no Corinthians, ele entende que não vai ser em nenhum momento.
De novo, né, a gente vê o exemplo do Palmeiras e do Flamengo, que clubes dessa magnitude bem geridos, realmente, não necessariamente vão precisar ser uma SAF. Eles têm capacidade de, bem geridos, gerar muito caixa, ser competitivos, entrar naquilo que a gente sempre fala do ciclo virtuoso do futebol, né? Que é o que o Palmeiras conseguiu fazer muito bem, e o Flamengo também nos últimos 7, 8 anos aí, né? Quanto mais eu tenho uma boa gestão, mais competitivo eu sou no campo, mais eu ganho, mais relevante eu sou, melhor eu vendo patrocínio, mais ingresso eu vendo, etc, etc, etc. Mais capacidade eu tenho de reinvestir no time, mais eu ganho, e aí a mágica Uhum. acontece, que é o que o Flamengo e o Palmeiras conseguiram fazer também. Clubes como o São Paulo e como o Corinthians têm essa capacidade também, porque tem massa crítica, né? Tem muita Uhum. torcida. Então, em condições normais de temperatura e pressão, com uma gestão qualificada, eu entendo que não seria necessário ter uma SAF ou uma recuperação judicial. Agora, ponto de vista prático, no mundo que a gente vive, eu acho que o Corinthians, com uma injeção de capital inorgânico de uma SAF, poderia ser uma máquina. É, Isso é inegável, né? ouvindo você falar e fazendo um paralelo com o Palmeiras, eu diria então que a solução do Corinthians não é uma SAF, é só ter um Paulo Nobre corintiano, né, porque o Paulo Nobre no final do dia foi o que fez essa injeção Sim. inorgânica, É. eu gostei desse termo, e teve também E foi um o estopim para que todo o resto acontecesse, é, né. teve também uma bela dose de sorte, porque se o Palmeiras não tivesse talvez se manter na primeira divisão em 2014 foi Sim, fundamental sim, para tudo sim. que colheu em 2015.